Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso mini curso sobre o livro Anos de Chumbo, que é a leitura prévia, né, exigida pela UERJ para o segundo exame de qualificação. Só algumas informações antes da gente começar. Esse mini curso vocês receberam por e-mail um PDF com o resumo dos contos, né? Então é o nosso PDF teórico. Esse PDF, diferente do mini curso do meu amigo pintor, ele não tem observações de matérias específicas, não daria tempo da gente fazer. Então esse é um mini curso focado muito na explicação e no entendimento das histórias. É claro que ao resolvermos as questões, nós vamos necessariamente também revisarmos alguns pontos, né, de matéria. Mas, de uma maneira geral, o nosso objetivo é compreender a obra e como a UERJ pode trabalhar essa obra na prova, tá? O segundo PDF que vocês receberam foi o PDF de questões, né? Então, assim, com as 42 questões, tem questão para todos os contos, né? E o terceiro PDF é esse daqui, com as observações do quadro da aula, que são observações que nós vamos fazer, comentários durante a resolução das questões, algumas explicações, algumas observações mais pontuais, que a gente vai fazer aqui automaticamente, tá? Muito obrigada por confiarem no meu trabalho. Muito obrigada por comprarem o curso. Lembrando, gente, que qualquer tipo de compartilhamento desse material é proibido, tá? Esse material, ele é uma produção intelectual, ele está protegido por lei. Então, se vocês compartilharem ou pegarem as questões sem dar créditos ou qualquer coisa do tipo, isso configura algo muito complicado, né, dentro da justiça e desrespeita muito o meu trabalho. Então, eu peço, por favor, que vocês possam evitar, né, desse compartilhamento, que vocês possam respeitar todo o compromisso e todo o sacrifício que eu fiz durante esses dias para conseguir fornecer esse material para vocês, tá bom? Qualquer dúvida também é só mandar pelo WhatsApp que a gente pode demorar a responder, mas a gente responde, tá? Bom, vamos lá. Para começo de conversa, eu queria fazer com vocês algumas observações sobre o título do livro e sobre o livro, e vou fazer outras observações também sobre o gênero textual, conto, que a gente precisa compreender na hora de escrever, né, e na hora de ler, escrever as observações e na hora da gente ler os contos. Primeira coisa é que a gente percebe que o título do livro, ele explora muito o conhecimento prévio do leitor sobre o que eram os anos de chumbo, né? Qual é o ano de chumbo, ou quais são os anos de chumbo, e quem é Chico Buarque. A partir do momento em que a gente junta essas duas informações, a gente tem uma compreensão diferente da obra, né? Então, quando a gente percebe que Anos de Chumbo é uma metáfora recorrente, né, para se falar do peso, da violência, do período da ditadura militar, quando a gente sabe, né, que Chico Buarque era um dos artistas que fazia parte dessa resistência questionadora, dessa resistência que usava a arte para tentar bater de frente, para tentar alertar a população, né, e que sofreu consequências com isso, né, foi preso, foi exilado. É claro que a gente não vai tirar o local de privilégio do Chico, tá? Ele vem de uma família rica, de uma família já de pessoas relevantes, né? De pessoas com influência intelectual, com influência política. Então, a gente não vai desconsiderar esse contexto, mas a gente também não pode negar que é Chico Buarque que escreve Cálice, é Chico Buarque que escreve Apesar de Você. Então, tem aí uma brincadeira com o título da obra e o nome do autor, né? Então, assim, o que que a gente espera dessa obra? E aí a gente vai fazer algumas observações. Ao contrário do que o título da obra nos faz acreditar, não é uma reunião de histórias que só falam sobre ditadura, tá? Essa reunião de histórias, algumas delas, a gente até consegue entender o pressuposto de que aquilo talvez estivesse acontecendo durante o período da ditadura. Mas só tem um conto que a gente tem uma delimitação temporal, que é muito claro, que é o último conto, que é o Anos de Chumbo, tá? A gente vai falar sobre ele mais pra frente, mas a ideia é essa, né? É só o último conto que a gente realmente tem esse recorte temporal. 1970, 71, 72, 73. Todos os outros, ou a gente não tem uma delimitação temporal clara, ou a gente tem referências que indicam para algo mais atual. Por exemplo, o livro, ó,
o conto Os Primos de Campos nos faz pensar em algo mais atual ao falar de luta de milícias, ao falar de confrontos de milícias. Enquanto isso, o conto da Clarice Lispector, que a gente vai falar no próximo vídeo, nos coloca de novo no período da ditadura, mesmo que indiretamente, porque a Clarice Lispector morre em 77, né? Então a gente pode entender ali que durante o lançamento do livro que está sendo falado e durante o período da morte, a gente tem um período ditatorial no Brasil. Então, assim, alguns contos são indiretamente mais contemporâneos e outros são indiretamente mais para o período da ditadura. Essa indeterminação temporal, eu vou comentar sobre ela já já, não agora, mas essa indeterminação temporal faz parte dos traços indeterminados dos contos, né? Então a gente vai fazer essa observação já já. Antes de entrar nas características gerais desses contos e como a gente pode esperar, eu queria só reforçar com vocês o que é o gênero conto. Isso é muito importante, tá? Os contos, eles geralmente são histórias concisas, né? São enredos concisos. O que seriam enredos concisos? São histórias resumidas, muito breves, né? São histórias que possuem uma dinamicidade narrativa maior do que a de um romance. Então, a gente tem uma aceleração do tempo, a gente tem uma aceleração. Eita, aceleração das ações tomadas por esses personagens. Então, a ideia do gênero conto é que a gente tenha essa história mais rápida, essa história mais resumida, esses recortes, né? Recortes e saltos temporais, uma limitação de personagens. E mais do que isso, né? Uma limitação de descrições. Não são histórias que nós vamos ter descrições detalhadas, informações excessivas. A gente não vai saber sobre a história da vida de cada um dos personagens. A gente não vai ter descrição de cada uma das roupas. A gente não vai ter descrição detalhada do espaço, porque é tudo muito limitado, justamente para trazer essa dinamicidade, né? Então, os contos, eles acabam sendo textos mais curtos. E quando a gente fala de texto curto, lembrando que tamanho é sempre uma questão de perspectiva, a gente está falando de textos que não são tão desenvolvidos e tão longos quanto romances, tá? Esse seria o ponto principal. E aí, gente, uma coisa que os contos têm de muito comum, né, seriam os desfechos abertos, que é quando a gente não tem resposta, né? Não existe uma resposta ao enredo apresentado, né? Então a gente tem o clímax, e esse clímax às vezes é onde termina a história, ou então a gente encaminha para um desfecho, e esse desfecho não traz nenhuma solução, não traz nenhuma consolação, não traz nenhuma finalidade daquilo. E a gente também pode ter desfechos fechados, que é quando a gente tem realmente uma conclusão daquele fato, né? Então a finalização do fato exposto no enredo. Aqui, cada um dos contos, a gente vai ter uma posição diferente, a gente vai ter uma característica diferente. Alguns contos vão ter um desfecho mais fechado, outros contos vão ter desfechos completamente abertos, e isso vai mudando de acordo com o objetivo, com a temática, com a própria escrita, e a escolha da apresentação dessa narrativa, tá? Passando por essas informações, então, eu quero falar com vocês sobre alguns traços importantes, e atenção para isso, tá? Esses traços importantes, eu não vou falar que são os únicos ou que funcionam para todos os contos. Não é esse o meu objetivo. Mas esses traços importantes, e volta e meia durante a aula eu posso voltar nesse quadro para fazer mais observações. Ih, peraí que eu fiz besteira. Volta e meia eu posso voltar para esse quadro para fazer mais observações, tá? Esses traços importantes, eles vão ser elementos recorrentes na escrita do Chico Buarque nesse livro, tá? Observações que a gente precisa ficar atentos, que vão acontecer porque são recorrentes, porque são marcas identitárias dessa obra. Então, são coisas que a gente precisa ter plena consciência para ir para a prova, inclusive para a gente adivinhar
ou pelo menos tentar, o que a banca pode cobrar. Primeira coisa, então, que eu vou falar com vocês é sobre a indefinição. Na obra, justamente por ser um conto, e atenção para isso, justamente porque o gênero escolhido para construir essa obra é um conto, justamente por causa da concisão, justamente por causa dessa visão mais rápida, dessa visão mais dinâmica do texto, a gente tem uma recorrente indefinição. Essa indefinição seria justamente uma ausência de detalhamentos e de informações aprofundadas. E aí, essa ausência de detalhamentos, essa ausência de informações aprofundadas, elas são para dois elementos específicos da narrativa. Primeiro, a gente tem uma indefinição das personagens. E isso é muito importante, né? Na maioria dos contos, as personagens não têm nomes. Na maioria dos contos, as personagens, elas são referenciadas por nomes genéricos. Então, na maioria dos contos, as personagens são apresentadas por nomes genéricos, por suas funções na narrativa, e não por realmente seus nomes. Nós temos poucos nomes durante as narrativas. No conto Cida, nós temos o nome da Cida, que ela não é a protagonista, mas né, ela não é a narradora, mas ela faz parte ali do ciclo de protagonistas. No conto da Clarice Lispector, a gente tem o nome da Clarice Lispector e da mãe do narrador. No conto dos Anos de Chumbo, nós temos o nome do amigo do narrador, mas essa é uma importância muito grande porque são poucos os personagens que são definidos por nomes. E menos ainda, né? Há poucas descrições físicas desses personagens. De novo, a gente tem algumas informações, né? Então, em Cida, por exemplo, de novo, a gente vai ter a descrição de que ela usa roupas dadas pelos moradores do bairro. Ela tem uma pele marcada. Alguns contos a gente tem até algumas características básicas, mas não são muitos detalhes, né? São características pontuais, geralmente com o objetivo de alguma crítica, justamente que a gente vai falar mais pra frente. E além dos personagens, aí dentro dos personagens, né? Os narradores personagens, eles nunca têm nomes. Então, os protagonistas dos contos são sempre indefinidos. E essa característica de indefinição, principalmente dos protagonistas, quando a gente tem narradores personagens, vai mostrar que essas histórias poderiam ser contadas por qualquer pessoa, sabe? Esse é o objetivo. Tem até essa observação em algum dos contos que eu coloquei na folha teórica. O objetivo dessa indefinição é generalizar, é mostrar que essas histórias poderiam ser vividas por qualquer pessoa, né? Que não é especificamente daquele elemento, não é especificamente daquele indivíduo. Então, há uma noção de que a história apresentada poderia ser vivida por qualquer pessoa, sabe? Esse é o objetivo central. E aí, o segundo elemento que sofre com essa indefinição de características, o segundo elemento que sofre com essa indefinição de perspectiva, né, de informações, seria necessariamente a noção temporal. E é muito curioso porque o espaço geralmente é muito bem definido. A gente tem Copacabana, a gente tem o Leblon, a gente tem um sítio, a gente tem Zona Oeste e Barra da Tijuca. A gente tem essa percepção muito clara dos espaços, né? E o que os espaços representam para o Rio de Janeiro. Mas o tempo, ele geralmente é indefinido, né? A gente tem características amplas que deixam ou seja, características que fazem o leitor pressupor qual é o contexto histórico que aquela obra está sendo escrita. Então, a gente não tem necessariamente uma indicação, mas a gente tem referências, né? Então, são referências indiretas
ao contexto histórico que a narrativa pode estar inserida. Pode estar inserida. Isso é muito interessante se a gente for parar para pensar, porque tem aí uma mudança de perspectiva, né? Então, se a gente lê um conto pensando na década de 70, a nossa interpretação é uma. Se a gente lê um conto pensando nos anos de 2023, a nossa interpretação é outra. Então, como a gente lida com esses contextos, como a gente identifica as pistas, é muito importante também para como a gente vai analisar esses contos. E um outro traço importante que eu quero trazer antes da gente começar a falar dos contos, porque eu preciso já falar dos contos, porque eu quero falar do conto, resolver as questões, falar do conto, resolver as questões, tá? É, além dessa questão da indefinição, é da gente ter obras que abordam sempre uma quebra da ética, sabe? Então a gente pode perceber aí que a referência aos anos de chumbo é simbólica. Como é que ela aparece como algo simbólico aí? A gente vai ter em cada um dos contos um tipo de violência sendo exposto. Então a ideia, e aí os críticos também falam isso, inclusive as resenhas que saíram assim que o livro foi lançado falavam sobre isso, é como é que cada conto mostra que vivemos em contextos de violência que transformam todos os anos em anos de chumbo. Então, cada conto expõe um contexto de violência que nos faz refletir que todos os anos são anos de chumbo. Depende de quem está sofrendo aquilo, sabe? Então a gente tem a violência de quem mora na rua e quem está abandonado e passa dificuldade. A gente está falando da violência da obsessão e do abandono de um amor. A gente está falando da violência de uma pandemia, né? Então, assim, cada um desses contos traz momentos de dificuldades que, mesmo fora de um contexto ditatorial, representam também dificuldades, né? Mesmo fora de um contexto ditatorial, eita, também representam dificuldades para as pessoas, né? E aí a gente tem essa questão do rompimento da ética, a gente tem essa questão das perseguições, a gente tem a questão dos posicionamentos políticos, a gente tem as questões de provocações. Então, é um livro que as histórias não se complementam, mas elas todas têm um objetivo central, que é fazer essa reflexão, né, da dificuldade de viver em sociedade, da dificuldade de ser humano, sabe? E que é o que torna a obra interessante, tá? Eu não sou muito fã, eu vou fazer, agora sendo polêmica, né? Eu não sou muito fã do Chico prosista, né? O Chico que escreve prosa, que escreve contos, romances. Não sou muito a grande admiradora. Eu gosto mais do Chico poeta, musicista, né? Gosto mais das músicas. Mas a gente não pode negar que há uma lógica por trás. Se a gente acha que essa lógica foi bem feita ou não, não é o nosso objetivo, tá? Não é o objetivo da prova te fazer julgar se a obra é boa ou não. Eu sei que muita gente ficou revoltada com muitos contos, mas o objetivo é entender como é que como essa obra funciona, como essas histórias se desenrolam. Então vamos lá, vamos fazer isso. Depois eu volto aqui com mais traços importantes, com mais observações importantes, tá? Mas vamos aqui, ó. Vocês vão perceber então que eu criei uma tabela com os contos para não manchar muito o PDF de quadro de aula, para não ficar muito fragmentado. Então eu vou fazer todas as observações antes, né, das resoluções das questões e aí a gente segue para as resoluções, tá? Para vocês que imprimem, que têm acesso ao físico, né, do material, terem um material organizadinho. Vamos começar então falando sobre a questão do conto Meu Tio. Esse conto eu fiz 7 questões. Foi lá no começo quando eu achei que daria tempo de fazer cada uma das questões. Então, cada grupo de questões, né? A gente tem então o conto Meu Tio. É um bom conto, tá? Mas é um conto complicado. Porque é um conto muito ambíguo e, na minha opinião, muito complexo, tá? O conto Meu Tio, para quem não sabe, a gente tem uma narradora personagem, né? Narradora personagem. A gente vai ter indícios de que ela é uma mulher, é,
E aí eu vou começar um discurso, né? Assim, a gente tem que ela tá de biquíni na praia, depois ela vai na farmácia e falam que ela é uma menina suburbana, olham pra ela como se ela fosse uma menina suburbana. Ela parece ser nova e ela vai envelhecendo ao longo do conto, né? Então, eu acho que essa é a primeira percepção. O conto Meu Tio, ele gera uma ambiguidade, né, dessa visão dessa personagem. Porque, inicialmente, a gente tem uma visão infantilizada da personagem. Essa visão infantilizada, ela tá muito ligada ao fato dela chamar de tio o cara que vem buscar ela, dela estar deslumbrada com um passeio de carro, dele comprar um picolé de uva para ela, porque é o favorito dela. Então a gente começa com um indício de uma visão infantilizada dessa personagem, mesmo que a narrativa dela não seja uma narrativa infantil. Então, atenção para isso. A gente tem elementos que indicam erroneamente, né, que a personagem é uma criança, mas a fala dela não configura essa infantilidade. Então, nós temos fatos como o deslumbramento e o picolé de uva, né, como favorito, que nos deixam essa inquietação, né? Será que essa menina é realmente uma jovem ou essa menina é uma criança? O que está acontecendo? E aí a gente gera, né, esse sentimento de incômodo, porque tem algo estranho acontecendo, esse passeio não tem nenhuma justificativa, a não ser que é o tio dela, e a gente vai percebendo que ele vai caminhando para um período de susto. E aí é quando acontece, né, que ela chega na praia, e aí a gente já percebe o primeiro elemento estranho, né, o elemento incômodo, que é o biquíni, biquíni, comprado pelo tio. Então, assim, foi o biquíni que o tio escolheu. Então, ela passeia com ele, ele compra o picolé, ela vai pra praia com ele e até mesmo o biquíni ele escolhe. Então a gente começa a ter uns elementos aí, umas visões que são visões polêmicas, né, para dizer o mínimo. E aí a gente entra no primeiro momento de conflito, ou pelo menos de desestruturação do leitor, que é quando ele fala que quer comer o rabinho dela. E aí é a frase polêmica que viralizou no Twitter, que o pessoal estava perturbado, é um elemento muito delicado para muita gente, é um gatilho para muita gente. E aí a gente percebe, né, a primeira forma de desfazer a ambiguidade, o que esse tio representa, né? A gente tem a exposição clara do objetivo sexual central da narrativa, né? É um tio, mas é um tio com uma relação sexual com essa pessoa. Ao mesmo tempo em que a gente tem essa exposição da objetificação sexual, a gente também tem um indício, e aí deixa eu só descer aqui porque eu acho que vai cortar. E eu não queria que esse quadro ficasse cortado, não. Peraí. Pronto. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um indício de que talvez essa menina não seja tão nova assim. Então, progressivamente, há um amadurecimento da personagem. A gente não sabe ainda quantos anos ela tem, tá? A gente não sabe qual é a idade dela, mas a gente já começa a receber indícios de talvez uma maturidade maior do que a gente tinha pensado inicialmente, daquela visão infantilizada. Então ela já consegue perceber que o tio está discutindo com algumas pessoas, ela já consegue analisar criticamente as coisas ao redor, já consegue criticar as pessoas ao redor. Então você vai percebendo aos poucos essa perspectiva mais madura, né? Uma visão mais atenta às coisas ao redor. Então, uma visão mais atenta e mais madura aos eventos ao redor. E a gente percebe que talvez ela seja pelo menos, e aí isso é muito ruim de falar, né? Mas que talvez ela seja uma adolescente ou uma jovem, quando ele vai e pede para ela ir na farmácia comprar Viagra, e as pessoas julgam ela como uma menina suburbana que vai com biquíni comprar Viagra na farmácia. Então,
o julgamento, a percepção do julgamento das pessoas ao redor. Deixa eu só subir aqui para a gente ter esse acesso. Das pessoas ao redor, mostra como que talvez ela não seja uma criança, né? Talvez, gente, a gente não tem resposta, tá? Mas todo esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento da personagem é formado só por pressuposições. Não é formado por fatos, né? Não, a gente não tem aí descrições, a gente não tem informações, olha, ela tem tantos anos, ela faz tal coisa. Não, a gente só tem pressuposições. A gente entende pelas entrelinhas, né? Ou seja, são informações indiretas, tá? Então, assim, e esse é o objetivo central do conto, né? A gente até pode colocar aqui, olha, a crítica central do conto. Até que parte vai o nosso incômodo, né? Porque a gente tem aí cenas de exploração sexual, a gente tem uma cena de incesto, porque a gente descobre que é tio de verdade, não é tio só porque é um afeto, mas é tio de verdade, é irmão da mãe. A gente tem uma conivência dos pais. Então, até que ponto te choca, sabe? Qual é o fato que mais te choca? E aí é que tá, né? É uma grande provocação. Quando o autor escreve isso, ele tá falando assim: olha, a gente tá falando disso aqui, a gente tá falando de incesto, a gente tá falando de exploração sexual, a gente tá falando de pais que não se importam de estarem vendendo a filha, né? A gente tá falando de uma pessoa que trabalha de forma escusa, né? A gente sabe que tem indícios ali do cara ser talvez um miliciano, talvez alguém que ganhe dinheiro de forma errada. A gente tá falando de um cara que não respeita as regras, a gente tá falando de um cara egocêntrico, de um cara mal educado, que esbanja um dinheiro que talvez não seja nem dele. A gente tá falando de várias questões. E você tá preocupado com a idade da menina. E se ela fosse mais velha, isso tudo não teria valor? Sabe? Então, eu acho que essa é uma grande questão, assim. A idade importa, mas se ela fosse mais velha, se ela fosse maior de idade, isso tudo não teria valor? Isso tudo diminuiria a importância? Então, a crítica central seria essa, né? Qual é o limite do que é considerado errado para a sociedade? Sabe? O que choca mais a gente? Como é que a gente fica chocada em relação a isso? Então, eu acho que essa principal crítica aqui, que é o que incomodou muita gente, né, é da gente não ter resposta. E da gente ter tantas coisas erradas que fica aquela situação final de, meu Deus, o que isso está acontecendo? Então, essa informação, eu acho que ela é muito importante pra gente. E aí, ambiguidade, vou até marcar aqui, olha, ambiguidade seria o principal elemento desse conto, sabe? As respostas que não são dadas, as palavras de duplo sentido, as indicações que deixam a gente pensar em mais de uma coisa. Então, esse conto, se a UERJ cobrar, eu voto muito que ela vai cobrar alguma percepção de ambiguidade, sim, tá? Porque o objetivo é essa desestruturação, é essa provocação. Então, a gente tem aí um elemento fundamental para essa narrativa. Vamos agora para as interpretações, né? Para as questões de 1 a 7. A gente vai resolver uma por uma, fazendo observações e anotações em relação a elas. E, de novo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar. Bom, primeira questão, a gente tem o seguinte: o conto Meu Tio traz, além da abordagem das temáticas sensíveis, um desconforto ao leitor por não conseguir definir a idade da narradora. Essa lacuna de informação, no início da história, é reforçada pela. E aí, atenção, a lacuna de informação, tá? Isso é muito importante, no início da história. E aí a gente tem o seguinte: letra A. Recorrência de termos informais e que formam a marca de oralidade de uma pessoa mais nova, como meninada e babaca, o que representa uma sequência de gírias infantis. E aí a gente vai fazer já as observações, né? A gente tem uma recorrência de termos informais, tá? Mas eu não acho que a palavra meninada e a palavra babaca sejam palavras de gírias infantis.
sabe? Então, quando a gente pensa numa criança, mesmo que não seja uma criança atual, né? Mesmo que esse conto se localize, a gente não tem uma descrição de tempo efetiva desse conto, mas parece ser mais recente. É, mesmo que a gente esteja falando de uma criança com um pouco mais de tempo atrás, a gente não está falando de um vocabulário que as crianças usariam, né? Meninada para falar das outras crianças que têm a mesma idade dela, não é isso, né? Não é essa referência. E babaca, por ser um palavrão, não seria uma gíria infantil, né? É um palavrão. Então, essa alternativa, ela até tem uma marca de oralidade, essas palavras realmente recorrem a uma informalidade, mas elas não representam gíria infantil. Então, nesse caso, a letra A estaria incorreta. Na letra B, construção de frases curtas e próximas da oralidade informal de alguém que ainda não sabe articular ideias mais complexas, com pontuações e pausas que indicam o domínio da comunicação. Essa alternativa aqui, ela é uma confusão, tá? Porque olha só, a gente não tem construções tão curtas assim, tá? E a gente não tem uma construção que impede essa visão mais complexa. Muito pelo contrário, ela consegue apresentar análises, ela consegue apresentar referências. Claro que não são, olha, grandes observações sociológicas, mas ela tem ali uma visão crítica. Então a gente não pode dizer que não tem uma complexidade. E essa segunda parte, com pontuações e pausas que indicam o domínio da comunicação, não condiz com a primeira parte, né? Então, assim, a gente tem aí sim uma pontuação e pausa que indicam coerência no discurso, sabe? Ela vai contando tudo aos poucos, ela vai pausando, ela coloca os pontos finais. Então, a gente tem uma construção de quem indica o domínio. Mas essa parte, ela não condiz com a frase anterior, ela é bem incoerente. Ah, Bárbara, por que que você fez isso? Porque nem todas as respostas vão fazer sentido. Então, eu tinha que trazer para vocês essa confusão. Na letra C, ambiguidade da palavra tio, que pode significar uma relação consanguínea entre a narradora e o personagem, e uma gíria usada pelas pessoas mais novas para se referirem às pessoas mais velhas. E aí, gente, a resposta correta vai ser a letra C. Por quê? A gente, no começo do conto, hein, gente, marquei ali no início da história, considerando o título, o título e a descrição, né? A gente vai perceber que a palavra tio é a que mais incomoda. Porque a gente não sabe se é tio porque é uma relação consanguínea, e depois a gente vai saber que é. Olha a resposta vindo. A gente vai saber que é uma relação consanguínea, e a gente não sabe se é a palavra tio, mas nesse começo, né, a gente não sabe se é a palavra tio, porque é só uma forma das pessoas mais novas se referirem às pessoas mais velhas. E essa é uma questão que eu diria, se não perigosa, é uma questão bastante relevante para a gente. Na letra D, para a gente encerrar aqui, para a gente ver por que está errada, ausência de reflexões críticas sobre a situação e uma passividade estagnada sobre os eventos, sem qualquer tipo de posicionamento acerca do que acontece na própria vida. Nesse começo, a gente não pode falar que ela tem uma reflexão muito grande, sabe? Ela só conta, nesse primeiro período, né? Ela só conta. Mas o que faz a letra D ser errada é porque isso não é uma lacuna. Não é uma informação que a gente não tem. Ela só não faz crítica, mas ela nos dá todas as informações. Eu entrei no carro, a gente parou para abastecer, ele deu dinheiro para o frentista comprar o picolé de uva que eu gosto. Não tem uma lacuna de informações, sabe? Em relação aos eventos da vida. E ela não fica refletindo sobre essa passividade, porque ela só está contando, não tem reflexão. Então, o objetivo inicial da história não é refletir sobre a vida, é só sobre mostrar os eventos. E esses eventos, em relação à questão lá de cima, não influenciam nesse ponto de lacuna de informação e também não influenciam na nossa percepção sobre a idade dessa narradora. Então, a letra D, embora ela até tenha um sentido aí, ela não é um sentido vago, tá? Ela não é uma resposta para essa pergunta especificamente. Então, na número 1, a correta é a letra C. A número 2, e deixa eu descer aqui para a gente ter acesso à número 2. A número 2 ainda é uma pergunta sobre a questão dos fatos, da interpretação das narrativas. E aí a gente tem o seguinte: o conto apresenta os eventos em 3 partes,
que se desenrolam em uma progressão narrativa que intensifica a gravidade dos fatos. Então, a gente vai ter aí, olha, a ideia de 3 partes que tem lá na folha teórica, cada uma delas, e a gente tem falando aí sobre uma progressão, perdão, que intensifica a gravidade. Então, a gente vai percebendo que a história é estranha, e essa história vai piorando, 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 até a gente perceber, né, todas as informações, a gente receber todas as informações chocantes sobre o que está acontecendo. E aí a gente tem o seguinte: o trecho que marca a mudança da primeira parte para a segunda pode ser considerado. Gente, qual seria a primeira parte e qual seria a segunda? A primeira parte é quando a gente ainda acha que ela é uma criança, ou pelo menos a gente ainda tem esse tom infantil, e a gente desconfia apenas de quem é esse tio e por que esse passeio está acontecendo, né? Então, a primeira parte, deixa eu até botar essa observação aqui. A primeira parte, a gente tem esse tom infantilizado da narradora, né? Essa pressuposição infantilizada dela, mas essa desconfiança do leitor, né? De quem é o tio e qual é esse passeio, né? Por que esse passeio está acontecendo? Enquanto a segunda parte, a gente já tem uma visão mais amadurecida dessa narradora, né? Então, a percepção mais amadurecida da narradora. Mais uma questão é de que aquele passeio ele tem outro objetivo, né? Então, a segunda parte da narrativa é quando a gente sabe que esse passeio é, na verdade, um encontro sexual, né? Pelo menos a gente está lendo as preliminares que vai resultar na terceira parte, que é o encontro sexual. Então, a gente tem aí a ideia de uma intenção sexual no passeio. Essa virada de chave acontece quando a gente tem a letra A, B, C ou D. Quando a gente tem a letra B. Quando saí do mar, ele disse que sentiu uma vontade de comer o meu rabinho. Então, essa frase aqui, que é a frase, né, mais chocante, é a frase... Por que é uma frase tão chocante? Porque até esse momento, a gente estava lendo como se fosse um passeio de uma criança com um tio. A partir do momento em que a gente tem essa informação, a gente dá um passo para trás e a gente liga o alerta, né? Será que é um caso de pedofilia? Será que é um caso de exploração de menor? O que está acontecendo? Isso aqui gera um conflito na mente do leitor, né? E é justamente essa frase que movimenta esse conflito. Então é muito importante a gente ter essa visão, né? Porque é quando as respostas que não tinham sido dadas no começo do conto começam a ser dadas e a gente não gosta, né? A gente não se sente confortável com essas respostas. Então, a resposta correta aí vai ser a letra B de bola. Questão 3. Aí a gente já começa a entrar em questões mais gramaticais. E aí eu faço alguns comentários, algumas observações no meio disso. Ainda que o conto Meu Tio tenha como traço principal a objetividade de suas descrições, então para quem está fazendo aquela tabela lá em cima, sobre as características dos contos e tal, eu acho que seria legal se vocês anotassem que o conto Meu Tio tem uma característica muito mais objetiva. Quase todos os contos trazem essa percepção objetiva, tá, gente? Até dos narradores personagens, que tendem para uma subjetividade, a gente tem narradores muito racionais, sabe? A gente tem narradores muito diretos. Então, a gente tem aí uma narradora personagem, mas que expõe poucos os sentimentos delas, as inseguranças, os pensamentos. Ela só tá contando, sabe? Ela é quase que uma observadora da própria história. Vale a pena dar uma conferida nisso. A narradora faz, por vezes, o uso de algumas figuras de linguagem, então isso aqui já a gente já identifica, né? Tem figuras de linguagem, para destacar a informação. O trecho destacado, que possui a figura de linguagem referida corretamente, pode ser encontrado em. Então, a gente tem um trecho e a figura de linguagem. E aí, a gente precisa analisar qual é a resposta certa. Na letra A, cada batida do funk era como o coração bombeando forte. A gente tem uma comparação aqui, mas não é uma comparação metafórica. Por quê? A metáfora, e aí deixa eu criar aqui a observação, né? A metáfora, ela é uma comparação implícita. Ou seja, ela não usa conectivos, né? Então, nesse trecho, a gente tem um conectivo
como. Então, comparações. Deixa eu botar aqui, ó. Comparações com conectivos que evidenciam que é uma comparação, como, feito, igual a, diferente de. Quando a gente tem essas expressões, evidentemente, nós não temos uma metáfora. Não são. Peraí. Comparações com conectivos não são metáforas. Metáforas. São chamadas de símile ou de comparação pura. Tá? Então, comparações com conectivos não são metáforas. Como aqui a gente tem um conectivo, a gente não poderia falar que é uma metáfora. Então, a letra A está errada por causa disso. Letra B. Fui dar um mergulho e do meio do mar ouvi uma tremenda zoeira de buzinas. Nesse caso, a gente tem a figura onomatopeia. Onomatopeia seria a reprodução sonora, né, de alguns sons, de alguns barulhos. Então, desculpa, a reprodução gráfica de alguns sons. Então, quando a gente fala de tremenda zoeira de buzinas, a gente está fazendo uma onomatopeia. Então, quando você fala, ai, nossa, o miado do gato, miado é uma onomatopeia, miau é uma onomatopeia. Então, miado é o nome da onomatopeia e miau é a onomatopeia, né? Então, tudo faz parte do sentido de onomatopeia. Então, nesse caso aí, sim, há uma onomatopeia na palavra zoeira. Para quem é de humanas e já está estudando português, para quem vai fazer português como específicas, tem uma questão bem parecida com essa lá numa prova, na prova que a UERJ colocou o cortiço como trecho da prova, né? Não era livro, não, ainda. Mas era um trecho do cortiço e tinha lá a figura de linguagem para zoada, zoeira, zoada e ribombada? Robombada? Ai, gente, desculpa, mas tem um outro lá, um outro tipo de onomatopeia, e a resposta era onomatopeia. Então, assim, para quem já fez as provas de português, vai perceber que há uma tendência aí da UERJ usar essas figuras com essas comparações, desculpa, com esses questionamentos que a gente nem sempre está tão acostumado a ver. Então, essa aqui é a certa, né? Então, a gente marca de vermelho. Questão C, para a gente verificar aqui. No primeiro sinal fechado, uma moto parou à esquerda do carro do meu tio. Gente, metonímia seria aquela figura de linguagem? Tá? Uma explicação aqui sobre metonímia. Metonímia vai ser uma figura de linguagem quando a gente substitui, né? Quando a gente faz a substituição de um termo por outro. Então, quando a gente pega um termo e substitui por outro e faz essa relação. Então, quando a gente fala do autor pela obra, da marca pelo produto, do continente pelo conteúdo, então seria substituir um termo pelo outro. Nesse caso, à esquerda do carro do meu tio não tem nenhuma figura de linguagem, né? Não há figura de linguagem nesse trecho. Ah, mas Bárbara, a esquerda não é uma parte do carro? Não, mas não tá falando da parte esquerda do carro, tá falando do direcionamento, né? Tem o lado direito e tem o lado esquerdo. Ele ficou na pista do lado esquerdo. Então, assim, não tem uma metonímia, né? Seria se falasse assim, ele bateu no ele destruiu o carro. Mas sendo que ele só tirou o retrovisor, destruiu o carro, sendo que ele só retirou o retrovisor, seria uma metonímia, porque a gente estaria falando do todo por uma parte. Mas nesse caso aqui é só um direcionamento, então acaba não entrando nesse elemento, né, de parte pelo todo. Então não tem uma metonímia aí. E na questão D, meu tio levantou a voz, chamou o sujeito de babaca e perguntou pelo gerente. Se tem um paradoxo. Gente, chamar o sujeito de babaca e perguntar pelo gerente não é um paradoxo. Não tem figura de linguagem nenhuma aqui também. Por que o paradoxo? O que é o paradoxo? Paradoxo seria a exposição de ideias opostas que tentam coexistir de alguma forma. Então, a gente tem um paradoxo quando a gente tem antíteses, oposições, e a gente tenta fazer com que essas antíteses, essas oposições, elas coexistam, elas se relacionem. Então, a gente não vai ter aqui um paradoxo, a gente não vai ter uma oposição completa, porque a grande questão aqui é que não existe essa antítese
Não tem essa antítese, né? Chamar o gerente de babaca e, desculpa, o vendedor de babaca e chamar o gerente talvez tenha até uma gradação aí, né? A gente até pode observar uma presença de gradação. Uma ação desencadeia a outra. Mas, fora isso, não tem nenhum tipo de incoerência, de confusão, de exposição de lados ocultos, de lados opostos. Então, não, né? A gente pode até indicar a presença de uma gradação, mas não necessariamente de um paradoxo. Então, a letra D também estaria errada. Foi? Questão 4. Vamos, para a gente não perder muito tempo. Mas foi dentro do túnel que meu tio tirou o atraso. Desenvolveu 120, 140 por hora, costurando de uma faixa a outra com a mão pesada na buzina. Considerando a sequência das ideias apresentadas, a segunda frase do trecho citado poderia ser introduzida pela seguinte expressão. Então, aqui, ó, o desenvolveu, né? Seria introduzida por qual expressão? Além disso, desenvolveu. No entanto, desenvolveu. Assim, desenvolveu. Ou, por exemplo, desenvolveu. Gente, se a gente tem uma explicação, né, de como o tio tirou o atraso, o mais próximo de explicação aqui vai ser o assim, desse modo, né? Porque a gente tem ali, olha, mas foi dentro do atraso que o meu tio tirou a... Foi dentro do atraso, ó. Mas foi dentro do túnel que o meu tio tirou o atraso. E aí a gente se pergunta, como ele tirou o atraso? O que que ele fez? Como ele fez? E aí o como, a gente vai ter essa explicação no assim. Ele fez desse modo, assim. E aí a gente tem, assim, desenvolveu 120. Percebem? Então, necessariamente aqui a gente vai ter a explicação de modo com o assim. O além disso seria uma adição de informação, não encaixa aqui nessa lógica. O no entanto seria uma ideia de contraste, né, de adversidade. E o por exemplo seria uma exemplificação, que também não é o objetivo, não é trazer um exemplo de uma situação, mas é trazer a situação, né? Então a gente não poderia dizer que é um exemplo. Então a resposta correta e eu marquei de amarelo, eu tô marcando de vermelho, né? Então peraí, deixa eu mudar aqui isso. Então a resposta correta é a letra C. Foi? Questão 5, quase terminando esse primeiro conto para a gente falar do segundo. E depois falar do terceiro, eu tô achando que eu vou dividir primeiro e segundo, terceiro e quarto, quinto e sexto, sétimo e oitavo. Vão ficar muitos vídeos? Sim, mas eu acho que fica mais fácil de vocês se organizarem também. Tô achando que eu vou fazer isso. Daí me contou um segredo, desculpa. Daí me contou em segredo seu próximo projeto, que é comprar um avião. A pontuação tem diversas funções na construção das frases, né? Então, saber pontuação é importante. A gente coloca vírgula para trazer um aposto explicativo, a gente coloca vírgula para destacar uma informação, a gente coloca ponto de exclamação para evidenciar um susto, uma ordem, uma interjeição. Então, assim, parece coisa boba, é matéria do 7º ano, do 8º ano, mas é uma matéria que tem significado e que a gente precisa saber para o vestibular. No trecho acima, a vírgula destacada tem como objetivo evidenciar A. Uma catáfora, B. Um pleonasmo, C. Uma elipse ou D. Uma anáfora. Antes de trazer a resposta, eu quero explicar cada um desses conceitos, porque lembra, o objetivo não é trazer matéria propriamente dita, mas é falar das matérias que aparecem nas alternativas e nas questões. A gente está tentando fazer um resumão. Então, olha só. O que seria catáfora, gente? Catáfora vai ser o que a gente chama de processo coesivo de referenciação, né? E aí, geralmente, pode ser de uma referenciação pronominal ou não, tá? Então, a gente tem essa ideia de um processo coesivo de referência. A catáfora, ela acontece todas as vezes que a gente vai usar uma palavra, geralmente é um pronome, ou uma pontuação, para apresentar inicialmente uma ideia que será explicada ainda ao longo do texto. Então, a catáfora, ela serve para apresenta previamente uma informação que será desenvolvida ao longo do texto. Uma observação muito importante, por exemplo, aqui, na questão da catáfora, é que o oposto dela, né, o oposto da catáfora é a anáfora.
que seria justamente o contrário. Se a catáfora vai apresentar algo que ainda vai ser detalhado, a anáfora, ela retoma uma informação que já foi apresentada. Isso aqui é muito importante pra gente, tá? E aí, assim, a catáfora, ela geralmente acontece com as questões com pontuação, vírgula, com dois pontos, alguns casos com travessões. Ela também acontece com os pronomes este, esta, isto, porque traz esse destaque. Então, eu vou até colocar aqui, ó, pronomes este, esta e isto costumam fazer catáfora, enquanto a anáfora costuma ser feita pelos pronomes esse, essa e isso, tá? Então, anáfora e catáfora, a gente tem essa questão de uma referência, né? De um destaque para algo que vai ser explicado, para algo que vai ser detalhado ainda. Letra B. Lembrando que ainda não estou dando a resposta, só estou explicando cada um dos conceitos. Na letra B, a gente tem o pleonasmo. E o nosso querido pleonasmo, tadinho, ele é visto como grande vilão. As pessoas geralmente usam o pleonasmo para zoar as outras, para humilhar as outras. Mas, na verdade, gente, o pleonasmo, ele é um recurso linguístico de reforço semântico. E ele... Eita, semântico. E ele também pode ser considerado uma figura de linguagem, principalmente se o texto for um texto poético, né? Então, quando você fala subir para cima no dia a dia, você está usando um recurso linguístico de reforço semântico. Você está falando subir para cima, é uma redundância, né? Mas é uma redundância que está todo mundo entendendo, então não tem problema. Mas se você usa algo parecido em um poema, você está usando uma figura de linguagem, porque é um objetivo da sua elaboração do texto, sabe? Então, o recurso linguístico de reforço semântico, quando a gente está na linguagem do dia a dia, a gente está numa linguagem tradicional, figuras de linguagem quando a gente está num texto poético e aquele pleonasmo, aquela redundância é intencional. Então, a gente vai colocar aqui, ó, redundância, tá? Uma repetição, nem sempre necessária, de informações. Isso é um pleonasmo. A elipse, ela também é um processo de escrita, tá? Ela também é um processo de coesão, então é um processo coesivo de ocultação de termos. Tem uma diferença entre elipse e zeugma, mas a UERJ tende a não diferenciar. Algumas dicas para vocês aí para aliviar o peso do coraçãozinho. A UERJ não tende a diferenciar antítese e paradoxo. A UERJ tende a não diferenciar elipse de zeugma, porque são questões muito detalhistas, assim, e às vezes, inclusive, tem uma resposta dupla. Então, para evitar uma questão anulada ou qualquer coisa do tipo, a UERJ evita bastante essa referência, tá? Então, ou é antítese ou é paradoxo, ou é elipse ou é zeugma, mas eles estão falando sempre da mesma coisa, sabe? Eles tratam como se fosse a mesma coisa. A elipse, então, ela vai ser a ocultação de termos. Quando a gente tenta, e aí a gente pode fazer com o sinal gráfico ou não, né? Com o sinal de pontuação ou não, um termo sofre com a supressão, ou seja, sofre com a ocultação desse termo. E aí tem geralmente muitos objetivos, né? O maior desses objetivos, a gente tem dois, pelo menos, mas os dois desculpa, a gente tem muitos, mas pelo menos os dois maiores seria evitar repetição de um termo ou para gerar uma dinamicidade maior da leitura. Quanto mais termos ocultados, mais rápida a leitura é. Então, a gente tem uma maior dinamicidade dessa leitura. E para a gente encerrar, a letra D, anáfora, como eu tinha falado lá em cima, eu botei já junto com a resposta da catáfora, porque eu queria mostrar que são opostos, tá? A anáfora, então, ela vai ser um processo coesivo de referência, só que ao invés de apresentar previamente, né, ela retoma uma informação que já foi... Opa, peraí. Que já foi apresentada no texto. Tá? Então, essa seria a explicação da anáfora, que eu já coloquei lá em cima, mas só porque eu realmente queria
esquematizar anáfora e catáfora junto, mas a gente coloca 2 vezes, porque observações assim nunca são o suficiente, né? Então, vamos lá, gente, para responder essa pergunta. Quando ele fala, daí me contou em segredo o seu próximo projeto, ele não, ela, vírgula, que é comprar um avião. Perceberam? Ela vai falar que existe um projeto, mas ela só vai explicar qual é esse projeto depois da vírgula. Então, a gente tem aí uma informação inicial, mas essa informação inicial só vai ser explicada depois que ela é falada, né? Então, a gente tem uma vírgula aí para destacar uma catáfora. Então, a resposta correta é a letra... Peraí, deixa eu botar aqui. A resposta correta é a letra A. Questão 6. Antes de dar a partida, resolveu pedir também uma cerveja e um picolé de uva, meu preferido. O trecho acima encontra-se no início do conto e marca uma pressuposição de que a narradora poderia ser uma criança. A gente vai voltar nisso o tempo inteiro, tá? No entanto, durante o enredo, outros trechos geram uma dúvida sobre a possível idade da narradora. Um trecho que deixa a pressuposição de que ela pode ser mais velha é: letra A. Ele tinha me ensinado a gostar de ostras, que eu comia sugando as conchas até o pedúnculo. B. Lavei os pés com água mineral, sacudi a areia do vestido e forrei com ele o assento do carro antes de me acomodar com o biquíni úmido. C. Foi quando o motociclista arrancou com grande ímpeto, sendo o primeiro a ver o sinal abrir. E D. Com uma rabeada do carro, meu tio acabou de jogar a moto num canteiro. Gente, nesse caso aqui, nós vamos perceber que a gente vai ter aí a letra A como a resposta correta. E por quê? Porque na questão 6, a gente vai ter a menina falando de ostras e falando de pendúculo. Olha o vocabulário que ela vai trazer. É uma mulher, né? Uma pessoa do sexo feminino comendo ostras. Dificilmente a gente veria uma criança comendo ostra por vários fatores, né? A ostra tem uma aparência nojenta, crianças gostam de escolher a comida, tem resistência com coisas diferentes. A ostra é afrodisíaca, então não é uma coisa recomendada para criança mesmo, não é uma comida que as crianças naturalmente comeriam. E ela sabe que tá sugando uma concha até o pedúnculo. É um termo muito específico, inclusive metonímico, é um termo muito específico para uma criança. Então a gente tem aí essa ideia das palavras, né? Da pressuposição do uso do discurso que marca que talvez ela seja mais velha. A letra C e a letra D são até, inclusive, alguns trechos complicados, assim, porque a gente tem o motorista arrancou com um grande ímpeto, o arrancou até seria uma expressão popular. O ímpeto gera essa dúvida, porque que criança falaria ímpeto? Mas em termos de nível, de grau, a gente tem ainda pedúnculo sendo ainda mais formal, então o ímpeto não ganharia nessa disputa, e a UERJ faz muito isso. Qual é o trecho mais informal? Qual é o trecho mais formal? Qual é o trecho mais adulto, tá? A letra D, rabeada de carro. Aqui a gente tem um trecho bem informal, então esses traços de informalidade não nos diriam a idade da narradora. E na letra B, a gente tem uma descrição de uma ação de quando entrar no carro, que não tem idade, né? Porque a gente tem uma descrição bem neutra, com palavras bem comuns, e uma ação que indica aí alguém que está acostumado a ir para a praia e entrar no carro ainda molhada. Crianças fazem isso, né? Crianças que já fazem com muita rotina podem fazer. Então, não é uma confirmação da idade da narradora na letra B. Na letra B, se vocês quiserem fazer a observação, vocês podem colocar aí que a letra B ela vai representar que aquela ação era recorrente, que era um costume, que não é algo novo, sabe? Então, ela tinha um hábito ali. Então, isso pode trazer informações para vocês. Questão 7. Sem contar que parentes consanguíneos às vezes procriam filhos degenerados. A escolha de palavras feita pela narradora na frase acima tem como base a figura de linguagem conhecida como metonímia, personificação, eufemismo ou antítese. Gente,
Quando a mãe da narradora, né, e a narradora reproduz isso, fala sobre filhos degenerados, procriam filhos degenerados, ela está usando um eufemismo. Porque o que ela quer falar mesmo é que procriam, né, filhos doentes, pessoas com problemas, pessoas com deficiências. Mas ela utiliza um eufemismo que, inclusive, nesse caso aqui, é um eufemismo que deveria ser para atenuar, mas ele consegue ser mais ofensivo, né? Então, o que que seria eufemismo? Só para a gente reforçar aqui, porque eu ainda não falei dele. O eufemismo, ele é a figura de linguagem. Aí, de novo, eu marquei de amarelo. O eufemismo, ele é a figura de linguagem conhecida por atenuar o impacto das informações. É quando a gente usa uma frase, uma palavra, para tentar diminuir o impacto daquela frase, daquela palavra. Então, a gente está tentando atenuar essas relações. Metonímio, eu já expliquei. A personificação é quando a gente dá, né, figuras de linguagem conhecida por ceder características humanas a animais ou seres inanimados. Não é o que a gente tem aqui, né? E a antítese é a figura de linguagem conhecida por indicar oposições, né, de palavras. Então, a gente está falando de relações de antônimos. Então, quando a gente fala alto e baixo, né, magro e gordo, a gente fala branco e preto, a gente fala de oposições, de antônimos. Então, a gente está falando aí necessariamente de uma antítese. Nesse caso, o eufemismo, porque ela está falando o degenerado para não falar de filhos com algum distúrbio, com alguma doença. É complicado porque degenerado serve, e aí olha só essa observação que eu acho que ela é muito importante. Ao mesmo tempo em que degenerado serve como um eufemismo para atenuar, essa atenuação acaba ofendendo ainda mais a questão, né? Acaba sendo ainda mais preconceituosa. Então é uma observação válida da gente colocar observação. Ainda que o objetivo do eufemismo seja atenuar o impacto das informações, às vezes essa escolha ressalta ainda mais as questões problemáticas ou preconceituosas, tá? E nesse caso, o eufemismo reforça ainda mais as questões problemáticas e preconceituosas. Foi? Agora a gente volta lá em cima na nossa tabela para falar rapidinho sobre o conto O Passaporte, porque é um conto menos polêmico, então a gente tem. Eu acho que eu demorei mais nesse conto do meu tio, que, embora eu ache que a UERJ talvez não coloque ele, justamente por conta da complexidade da polêmica, mas o conto O Passaporte é o conto seguinte, é o conto número 2, e a gente tem um narrador observador, né? Então, essa é a primeira observação. A gente tem um narrador observador. Ou seja, esse narrador não participa da história, né? Esse narrador ele não está ali de forma efetiva, ele está vendo de fora. E a gente tem, nesse principal ponto aqui, a desconstrução, a quebra de expectativa. Sabe como em Meu Tio eu tô falando o tempo todo de ambiguidade, duplo sentido, da gente não ter resposta? Nesse conto aqui, a gente vai falar necessariamente sobre uma questão de quebra de expectativa. Então, essa relação com o texto vai ser justamente uma relação de a gente vai ter uma série de pressuposições, né? Para quem não sabe, o conto conta a história de um artista que vai viajar, vai para Paris, de repente, e ele vai para Paris, ele tá indo de uma forma muito, ai, tanto faz, sabe? Eu já estou acostumado a estar aqui, já estou acostumado a fazer essas viagens, então para mim virou algo rotineiro. E aí ele vai ao banheiro e quando ele está na fila, achando tudo muito chato, julgando o casalzinho da frente, achando insuportável o fato deles estarem apaixonados e carinhosos. E aí quando ele já tá nesse caminho, ele percebe que ele perdeu o passaporte dele, volta no banheiro, mas quando ele volta no banheiro, ele não acha o passaporte. Por quê? Porque um cara
entrou no banheiro logo depois dele e viu o passaporte e percebeu que não gostava daquele artista, e aí o cara simplesmente cospe no passaporte, rasga o passaporte, não, amassa o passaporte, enfia na lixeira do banheiro, amarrota com um monte de coisa. É uma situação nojenta, a descrição me dá ânsia de vômito. E aí ele esconde esse passaporte na lixeira, para que o artista não encontre. O artista volta pro banheiro, procura, procura, não consegue achar, e aí em algum momento ele pensa, se alguém me viu e não gosta de mim, vai ter enfiado isso aqui na lixeira. E o artista consegue recuperar o passaporte, tenta limpar, consegue chegar. E aí ele, no caminho para ir até o. Enquanto ele tá procurando e no caminho para ir até o avião, ele encontra um casal, um outro casal, né? E o homem ele acha muito arrogante. E o homem cochicha alguma coisa para a mulher e ele acha que a mulher, né? Eles estão rindo dele. E ele já começa a duvidar um pouco que quem jogou o passaporte no lixo foi o homem, né? E aí ele entra no avião pronto para fazer uma vingança. E ele joga o passaporte do homem pelo vaso do banheiro. Enquanto isso, tem uma pessoa sentada do lado dele no avião e essa pessoa não interage com ele. E quando eles saem do avião e acontece a tentativa de ver o passaporte para saber se ele entra ou não, porque o passaporte está manchado, esse cara que estava sentado do lado dele termina o conto falando: se eu da próxima vez eu taco fogo. Então, a lição de moral aí é uma série de pré-julgamentos, né? Porque o artista joga o passaporte de um cara que era fã dele fora, que estava falando com a mulher porque estava feliz que o cara ia estar no mesmo avião, ao pré-julgar alguém e da mesma forma com que ele foi pré-julgado. Então, nesse caso, a gente vai perceber que há um ciclo de julgamentos equivocados entre as pessoas, né? Então a gente vai ter aí uma sequência de erros, uma sequência de ações negativas, de falhas. Mas mais do que isso, no passaporte, a gente vai perceber que o narrador, mesmo sendo observador, ele vai indicar uma melancolia do artista, como se as coisas não fizessem mais tanto sentido para ele. Tudo é mais ou menos, tudo é meio blasé, tudo é meio, apenas ok, vai funcionar, não vai, como é que vai ser? Então a gente vai perceber aí uma certa melancolia, até o fato de ir para Paris não significa muito para ele, né? E ele expõe isso, para mim tanto faz, para mim não importa. Então, essa delicadeza da gente perceber, através da reação do artista, que há uma melancolia, ao mesmo tempo que há uma raiva, né? E aí que há uma intercalação entre a melancolia que beira essa aceitação de que tem gente que não gosta dele, que a vida dele não faz tanto sentido e que ele já nem sabe mais para que ele tá indo para Paris. E a raiva que tem a ver com essa revolta, com essa tentativa de se colocar num lugar que vai fazer alguma coisa, é muito frequente, né? Então, nesse conto, a gente tem todo esse sentimento, e aí a gente vai perceber que tem uma subjetividade maior. Olha a grande ironia, né? A gente tem uma subjetividade maior, a gente tem o discurso indireto livre. Perdão? O discurso indireto livre sendo usado para fazer uma referência ao fluxo de consciência, né? Então, enquanto o narrador conta a história, a gente tem um acesso ao pensamento do artista, né? Então a gente tem uma mistura da contação de história do narrador com o fluxo de consciência do personagem. Então, a gente tem essa mistura das duas vozes, né? E aí a gente pode falar, inevitavelmente, que esse texto ele tem um caráter de polifonia, ele tem um caráter polifônico. Então, acaba sendo muito importante para essa variedade que é exposta. Foi? Então vamos resolver as questões. E eu vou realmente. Esse vídeo ficou maior, então eu vou encerrar esse vídeo depois desse conto. Abro um outro vídeo para os outros dois, e aí eu vou abrindo de dois em dois. E fica quantas horas tiverem que ficar. A gente tem que dar a aula direito. Então vamos lá, gente. As questões de 8 a 15 são do conto, então, Passaporte. E aí vamos lá. O início do conto O Passaporte mostra que o protagonista
que o protagonista aqui é o protagonista, mostra que o protagonista vê o ato de viajar como A. Trivial e esvaziado de propósito. B. Comum e repleto de expectativas. C. Extraordinário e sem objetivo claro. Ou D. Repetitivo e uma chance de mudança. Gente, todas as outras alternativas, a gente tem incoerências, né? Como é que pode ser comum e mesmo assim ser repleto de expectativas? Como é que pode ser extraordinário e mesmo assim não ter um objetivo claro? Como é que pode ser repetitivo e mesmo assim mostrar uma chance de mudança, se é repetitivo? A única alternativa que a gente tem a mesma ideia, o mesmo sentido, é a letra A, trivial e esvaziado de propósito, ou seja, comum, recorrente, e sem um grande propósito, é só um fato, sabe? Que não tem tanta importância. Então, a gente tem a letra A como a correta aí. Todas as outras alternativas, elas são incoerentes entre si, tá? Questão 9, perdão. O texto de Chico Buarque aborda genericamente as relações interpessoais dentro de um aeroporto, envolvendo um objeto essencial para viagens que é o passaporte. Esse enfoque genérico está confirmado pelo uso da seguinte estratégia de construção textual: A. Inadequação de tempo e de espaço na narrativa. B. Incoerência do discurso e da enunciação em terceira pessoa. C. Indiferença do autor e do enunciador aos fatos narrados. Ou D. Indeterminação dos nomes e de características amplas do personagem. E aí, gente, olha só, presta atenção. Enfoque genérico. Poderia acontecer com qualquer pessoa, poderia ser uma relação interpessoal entre qualquer pessoa. E a estratégia que a gente tem para essa ideia, e olha só que o passaporte deveria ter nome, né? Mas no texto a gente não tem. Então, o fato da gente ter o passaporte, mas para trazer essa questão genérica, a gente não ter o nome, a alternativa correta é a letra D. A gente tem uma indeterminação dos nomes e das características amplas dos personagens. Quer dizer, a gente tem uma indeterminação dos nomes e a exposição de características amplas que vão transformar toda essa história, mesmo sendo um documento específico, em algo genérico. Perceberam? Passaporte é algo específico, mas o fato da gente não ter o nome do artista, não ter o nome de ninguém, faz com que todo o repertório se torne algo genérico. Foi? Pra gente chegar na 10, então. Mas se enganava o cujo se imaginasse que um grande artista, mesmo na ausência de espectadores, se rebaixaria a fuçar uma lixeira por causa de um passaporte. Na verdade, ele já nem se lembrava do que ia fazer em Paris. Aquilo que eu falei da melancolia, do trivial. Ah, eu nem sei o que eu vou fazer em Paris. Por outro lado, o canalha daria gargalhadas se soubesse que os papéis do artista haviam sido encaminhados no saco de lixo a um aterro sanitário a fim de serem triturados, incinerados ou reciclados para a confecção de novos passaportes destinados a cidadãos decentes. Nesse trecho aqui, é possível perceber a construção de hipóteses diversas e, atenção para isso, opostas, pensadas pelo protagonista e apresentadas pelo narrador. Esse procedimento é construído com base em A. Discurso indireto livre. B. Exploração de polissemia. C. Discurso direto. Ou D. Método dedutivo. Gente, a gente tem aí uma mistura do narrador falando a história, enquanto expõe hipóteses de pensamentos que o personagem ressalta. Então, essa construção de contar uma história, enquanto ao mesmo tempo mostra os pensamentos do narrador, desculpa, do personagem, e isso se sobrepõe, isso vira uma coisa só, a gente vai ter o discurso indireto livre. E aí vai a explicação para quem está meio perdido. O discurso indireto livre é estratégia narrativa quando a fala do narrador e a fala do personagem se mesclam, né? De forma que nem sempre dá para perceber quem é responsável por qual pensamento.
Então, a gente tem intervenções do nosso personagem, ao mesmo tempo em que a gente tem o nosso narrador contando esses pensamentos. Então, a gente tem os pensamentos do personagem, com frases e interjeições que são do personagem, mas é o nosso narrador que está contando. Essa mistura de vozes é um discurso indireto livre. Exploração de polissemia. Gente, polissemia seria o uso de palavras com mais de um sentido, de um significado. Uma palavra polissêmica é uma palavra que tem mais de um significado. E a gente não tem essa exposição aqui, tá? Discurso direto é quando a gente tem a fala do personagem saindo efetivamente da boca dele. Ou seja, é reproduzida palavra por palavra exatamente igual ao que foi falado. O discurso direto, ele geralmente vem acompanhado de aspas ou de travessões. Então, a gente teria, por exemplo, imagine... Opa, perdão. A alegria do fulano ao ver o passaporte na lixeira, disse o artista. Percebem? Isso daqui é um discurso direto. A fala sai da boca do meu personagem, eu destaco isso com sinais gráficos e eu falo que o personagem disse isso. E para a gente encerrar, o método dedutivo, que é um método argumentativo, não tem nada a ver com narração, é um método argumentativo que necessariamente parte do geral para o particular. Quando a gente começa com um pensamento geral e vai especificando até a gente chegar no particular. Foi? Questão 11. No canto direito da bancada, a boca da lixeira era um buraco circular com borda de alumínio. Ele observou o monturo de papéis usados e lhe passou pela cabeça que seu passaporte poderia estar no fundo daquele poço. Tinha noção de quanto era detestado em certos meios, e não era de admirar que algum canalha chegasse ao ponto de jogar seus pertences ao lixo. Desculpa, no lixo. Deixa eu descer aqui. O trecho acima apresenta uma passagem do conto Passageiro, de Chico Buarque, em que o personagem reúne uma sequência de observações para chegar a uma conclusão. Aí sim, ó, a gente está falando de uma reflexão, a gente está falando de um pensamento crítico, a gente está falando de um pensamento analítico. Então, a gente está falando de argumentação. Na construção do raciocínio presente nesse trecho, é possível identificar um procedimento de A. Negação, ele vai negar o que estava acontecendo. B. Dedução, ele vai partir do geral para o particular. C. Reafirmação, ele vai já ter um posicionamento e vai reforçar esse posicionamento constantemente. Ou letra D. Generalização, ele vai falar que qualquer pessoa poderia fazer isso e que todo mundo... Qualquer pessoa não, que todo mundo poderia fazer isso de forma aleatória. Necessariamente aqui, gente, a gente vai ter uma dedução. Porque prestem atenção, ele vai primeiro observar a lixeira, um ato maior, ele vai ver os papéis usados e ele vai pensar que o passaporte poderia estar ali porque alguém quis se vingar dele. Então é como se ele fosse, percebendo o cenário e fosse chegando à conclusão de que jogar o passaporte na lixeira seria a melhor punição contra ele. Então, a gente tem esse desenvolvimento mais detalhado, né? Então, vai do geral para o particular. Nesse caso, a gente tem uma dedução, tá? Questão 12. Ele tinha os olhos escancarados, cegos de raiva, uma raiva de cor de mostarda. Para quem leu o conto, sabe que cor de mostarda era a cor do escarro que tinha no passaporte. Ao comparar o tipo de olhar com a mesma cor da sujeira encontrada em seu passaporte, o narrador estabelece um efeito para ambos os fatos, a raiva e o passaporte. No contexto, essa crítica pode ser sintetizada pelo seguinte termo: ironia, concordância, pejoração, que também não é um termo que existe, mas aqui entraria mais.
ou indignação. Nesse caso, gente, a gente vai perceber que essa raiva cor de mostarda é uma grande ironia. Ele acabou ficando com a raiva da cor daquilo que danificou ele, que prejudicou ele. Então, a grande ironia, a grande provocação é que ele agora também sente a mesma cor daquilo que foi agredido, sabe? Ele também sente algo associado àquilo que ele agrediu. Desculpa, que ele foi agredido e que vai fazer ele se agredir, né? Então, a gente tem aí uma grande ironia. Pra gente encerrar, tem aí um trecho, né, que eu falei que não iam ter muitos, mas a gente tem aí um trecho para as questões 13 e 14. Ao final do texto, o narrador aponta os pensamentos do protagonista enquanto tem o seu passaporte analisado e julgado pelo supervisor. Entretanto, o desfecho muda do rumo esperado por ele ao ser aceito, mesmo com o estado do documento para logo após ocorrer uma revelação final. Este é um conhecido processo do gênero conto porque mostra ao leitor uma. E aí a gente tem, olha, abertura de interpretações, quebra de expectativa, suspensão da crença ou uma retomada ao início. Como eu tinha falado para vocês, nesse conto a gente tem muito, e essa é uma característica muito comum dos contos em geral, que é a quebra da expectativa. A gente tem um posicionamento, a gente tem uma questão, mas essa questão é interrompida de alguma forma. Quebra de expectativa, então, a resposta da questão 13. Para a gente encerrar esse vídeo, ao partir, o grande artista desejou uma boa estada ao companheiro de viagem, que respondeu com o isqueiro na mão. Da próxima vez, eu taco fogo. É possível perceber que os dois personagens assumem um comportamento congênere, fortuito, súbito ou antagônico. Essa daqui é uma questão clássica da UERJ que é para testar o vocabulário de vocês. Congênere seria próximo, até relacionável, né? Até de divisão de proximidade. Fortuito seria de sorte. Súbito seria uma relação de repente que aconteceu, espontânea. Mas o que a gente tem aí, na verdade, é uma relação antagônica, né? É uma relação completamente oposta. Um está tratando o outro com super polidez, com super educação, e o outro está tratando o outro de forma violenta, né? De forma vingativa. Então a gente tem aí uma relação antagônica, de opostos. E a questão 15? Olhava o forasteiro, olhava a foto e a cada minuto pedia a opinião do colega, que abanava a cabeça com a maior veemência. A escolha do tempo verbal acima é devido principalmente à tentativa de imprimir na narrativa uma ideia de proximidade das ações com momentos de narração e de leitura, b. Elaboração complexa da noção temporal da leitura e da narrativa, c. Imposição da noção de passado para dinamicizar a narrativa, ou d. Distanciamento do leitor com o tempo pretérito dos verbos. Nesse caso, gente, como a gente tem aqui com muita recorrência, percebam aqui, ó, o uso do verbo no pretérito imperfeito, a gente tem um pretérito perfeito aqui, tá? Mas olhava, olhava, abanava. Quando a gente tem o uso do pretérito imperfeito aqui, a gente vai perceber que o uso do pretérito imperfeito, ele é recorrentemente relacionável com a proximidade das ações com o momento de narração e de leitura. Porque quando você narra no pretérito imperfeito, o pretérito imperfeito é um passado recente. Então, ele dá a sensação de que o leitor está vendo a ação enquanto ela está sendo contada. Dá uma ideia de simultaneidade. Se não no mesmo tempo, algo muito próximo, algo muito recente. Isso promove uma aproximação da narração com a leitura. Foi? Bom, gente, no próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre os contos. Deixa eu até mostrar aqui. Peraí, botar no lugar. Caramba, como já escrevemos. A gente vai falar sobre os contos Os Primos de Campos e Cida. Vai ser um vídeo mais curto, tá? Até porque são menos questões e são contos menos complexos, exceto o Primos de Campo, que eu acho que é um conto que tem muitas camadas. Mas a gente fala isso, então, no próximo vídeo. Até!